Bom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Dando continuidade, ao dia dedicado ao chamado, Vem ser exponencial em Cristo Jesus. E tem como tema desta tarde, o estudo de caso, o chamado para a expansão. E o despertar é para mim e para você. Quando lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja, é um chamado para um crescimento sobrenatural. E a pergunta é: você está entendendo o chamado? Você quer fazer parte desse chamado? Quer fazer parte deste movimento? O movimento vencer exponencial em Cristo Jesus. Te dou as boas-vindas. Você chegou no lugar certo, na hora certa. Nós hoje estamos vivendo, posso dizer assim, tempos proféticos, tempos, de fim dos tempos, como se diz, em que Deus ele está convocando muitas pessoas para muitas áreas. E esse chamado é para um único povo, o povo de Deus. Apesar de ser de várias formas, de várias maneiras, de várias áreas, mas convida e chama para um único propósito, para uma única missão. Que seu povo ele cresça em todas as áreas principais das nossas vidas. A gente fala no pessoal, no profissional e no espiritual. Tá? E há uma necessidade urgente desse despertar para o propósito divino. Você discernir o tempo certo de avançar, o tempo certo, vamos dizer assim, de plantar. Primeiro se prepara a terra, depois se planta, depois rega, depois cuida e depois colhe os frutos. E na nossa vida é todo o tempo a gente tendo que discernir o tempo de preparar, o tempo de plantar, o tempo de semear, o tempo de cuidar e o tempo de colher. E tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na vida espiritual, tem essas fases. Né? Assim como naquele período bíblico, que a gente vê em todas as narrativas, Deus continua a chamar hoje ainda homens e mulheres para se levantarem e brilharem em meio às trevas desse mundo. Veja, o chamado para despertar, vamos dizer assim, o acordando para o propósito de Deus. E a Bíblia, o tempo todo, nos alerta repetidas vezes sobre o perigo da sonolência espiritual, de não conhecer, de não ter um conhecimento profundo, de não. O que Jesus falou? O meu povo padece, perece por falta de conhecimento. E o que você está sendo chamado nesse movimento é aprender, é conhecer, é colocar em prática todos os ensinos que Jesus nos ensinou. E ele nos advertiu nos últimos dias que muitos estariam dormindo espiritualmente, alheios, vamos dizer, a todo o mover de Deus. E você pode ver essa narrativa das parábolas que a gente chama das 10 virgens. Leia lá. Está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Você vê que tinha 5 virgens que estavam preparadas e 5 não estavam nem aí. E eu te pergunto, qual delas você vai configurar? Então, o despertar espiritual envolve todas as áreas da nossa vida. E você está nesse discernir esse tempo, reconhecer os sinais proféticos e agir
conforme a direção do Espírito Santo. Você está a ponto de viver em uma vida ativa, multiplicada, exponencial, e não viver na inércia como a maioria está vivendo, sem crescer em área nenhuma, sem crescer, inclusive, no conhecimento de Deus. Veja, hoje nós estamos sendo convidados a restaurarmos a paixão por Cristo. Sim, muitos esfriaram. E Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, ele repreende a igreja de Éfeso por ter deixado o quê? O primeiro amor. Veja, vamos ver os discípulos de Jesus ali no Getsemane. Você encontra essa narrativa lá em Mateus capítulo 26, 40 a 41. Jesus fez o quê? Fez um pedido a seus discípulos que vigiassem e orassem com ele. Mas o que é que aconteceu? Eles dormiram. E esse sono simbolizou o quê? A falta de prontidão espiritual dos discípulos ali com Jesus. E isso resultou na fuga, na negação do mestre. Então foram tantas coisas envolvidas ali, naquele ambiente, naquele momento. Né? É o que acontece hoje. Muitos estão adormecidos. E deixa eu bater na porta. Acordem, acordem, acordem. Muitos estão adormecidos, perdendo a oportunidade de crescimento e avanço seu e avanço do reino. Porque quando você cresce pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente, automaticamente você impacta vidas. E você é um reflexo de Cristo. Você é o imitador de Cristo. Então, você se torna exponencial para o crescimento do avanço do reino. Veja, a ressurreição espiritual é você se levantar para um novo nível. Né? O chamado de Efésios, né? 5, capítulo 5, versículo 14. É ele nos convidando a nos levantar dentre os mortos. Né? Vamos dizer, esse conceito fala de sair de uma estagnação, de um conformismo e da letargia espiritual. Crescer no Senhor vai nos exigir romper muitas vezes com padrões de mediocridade. Veja como é importante, né? Como a gente faz isso? Você olha lá o que é que diz Romanos 12, 2, diz que tem que haver uma renovação da mente para nos permitir enxergar novas possibilidades em Cristo. Então, a renovação da mente. Como é que a gente renova a mente? Recebendo conhecimento, orientação, estudo, aprofundando na palavra. Manual da vida. De Gênesis, Apocalipse. Aí a gente renova a nossa mente com o quê? Com as instruções de Deus para uma nova vida, para um crescimento exponencial, seja que área for da sua vida. Tá? A ressurreição espiritual vai nos levantar de novo para um novo nível na área da fé, pois vai nos dar a oportunidade de exercitarmos a nossa fé agora com um crescimento sobrenatural. É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus e a experimentar esse crescimento. Então, nós vamos viver exponencialmente, né? Nós vamos viver exercitando a fé. É quando a gente olha e não vê as possibilidades e a gente chama a existência as possibilidades. Né? Pois fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente queria ver e traz à existência aquilo que a gente não está vendo ainda, como se já fosse. Então, a gente diz, já é. Aquilo que você quer, você tem que dizer, já é. Você imagina, você traz, né? Você declara, você, né? Vai praticar, exercitar a fé. Né? E para você também crescer e subir, né, para outros níveis espirituais, você vai ter que caminhar com o Espírito Santo. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que o crescimento
ele não vai vir com esse conhecimento da carne, mas da comunhão diária com Deus, né? Que é da parte espiritual. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu meditar, quanto mais eu me aprofundar, mais comunhão diária eu tenho com Ele, né? Veja um caso bíblico, né? Lázaro. Lázaro foi chamado da vida que não existia mais ali naquele túmulo para uma vida e crescimento. Depois você dá uma lida lá em João, capítulo 11, versículo 43 e 44, que você vê Jesus chamando Lázaro para fora do túmulo e representando ali uma ressurreição, tanto natural, né, que a gente chama, como uma ressurreição espiritual. Pois, se nós olharmos, quantos vivos hoje fisicamente estão, mas estão presos espiritualmente, estão mortos espiritualmente, precisando remover as faixas que, vamos dizer assim, que nos impede, né, de crescer e avançar no pessoal, no profissional e no espiritual. Veja, se você é um funcionário, se você é um empresário, seja que área for, seja um profissional, você talvez esteja se sentindo limitações e você agora está entendendo que você pode crescer exponencialmente em Cristo em qualquer uma das áreas. Sim, quando você é imitador de Cristo. Porque a gente está quebrando o tabu que as pessoas não trazem, tá, o ensino bíblico para você, para o seu dia a dia. Acha que é só religiosidade. Não, quebrou-se o tabu. Você vai usar a palavra de Deus, o manual da vida, em todas as áreas da sua vida. Mesmo aquelas que você nunca ouviu falar, aquelas mesmo que nunca te ensinaram, você vai aprender junto conosco que é possível, é bíblico. Você vê alguns assuntos. Tem gente que diz, vai falar sobre finanças, sobre dinheiro. Aí acha que não é bíblico. Aí nega Jesus, nega os ensinos de Jesus, né? Então, você vê, as pessoas às vezes, você começa a falar e as pessoas começam a rejeitar aquele ensino por ignorância, por falta de conhecimento, né? E Cristo, Ele está pronto para mim e para você, para nos esclarecer, para que a gente caminhe na luz da revelação, na verdade, né? Porque senão vai viver na mentira, vai viver no engano, vai viver, né, no mundo das trevas, né? Por isso que diz, se Jesus é a luz da revelação, por quê? Porque Ele viu que o mundo andava na escuridão, nas trevas. As trevas era quem dominava. E quando Jesus chega, é com a luz. Por isso que eu e você, nós vamos ser essas luzes, né, para ajudar os irmãos que ainda estão vivendo na escuridão. E para isso, nós estamos o quê? Fazendo o movimento exponencial em Cristo Jesus. Então, vem ser exponencial em Cristo Jesus, para multiplicar essa luz, para que nós caminhemos e outros vejam a luz brilhando e queira brilhar também. Aí forma-se discípulos, né? Quer um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida? Alguma delas precisa de um sacolejado, como a gente fala, de sabedoria para tomar decisões profissionais, pessoais e espirituais corretas? Sim. Direção para os momentos críticos da vida? Sim. Então, se você quer sabedoria para tomar decisões profissionais e espirituais e um crescimento, dá uma olhada. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você quer tomar uma decisão de um momento crítico da tua vida, te chama a meditar em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Tá? Principalmente hoje, que eu sei que você está tendo aí um momento crítico da tua vida e gostaria de tomar essa decisão certa, fica a dica, né? E você talvez queira, e já foi despertado aí, para você entender mais dos mistérios, vamos dizer assim, de Deus, né? Os mistérios celestiais. Você sabia que entre os céus e a terra existem tantos mistérios ainda que não foram revelados e que você pode ser contemplado de receber essa primeira revelação, né? Então, você começa a ter o entendimento dos mistérios, né, do reino de Deus, mistérios do céu. Deixa eu começar a contar
o estudo de caso de hoje, né? Que foi a transformação de um personagem. Vamos chamar, vamos dizer assim, um nome fictício, né? Para este estudo de caso. Vamos usar o nome de Elias. Então, quem era Elias? Elias era um homem comum. E sua vida, ela estava naquele longe de ser uma vida satisfatória. E vamos dizer que ele tinha 35 anos e ele se sentia preso em um ciclo de frustrações. Nada dava certo. Nem no pessoal, nem no profissional, nem no empresarial, nas finanças muito pior, relacionamento muito pior. Então, ele estava assim, totalmente desmoronado. Carreira estagnada. Espiritualmente, totalmente adormecido, não existia. É como muitos hoje estão vivendo. Vivendo como? No automático. Sem propósito. Né? Até que. O bom é que, até que Elias encontra Jesus. E nesse encontro, muda tudo. Então, o encontro de Elias que mudou tudo. O encontro de Elias com Jesus. Elias é o nome fictício, tá, gente? Não é da Bíblia, não, tá? Que a gente está falando aqui. Então, o que era a vida de Elias, vamos dizer, antes do encontro com Cristo? Ele trabalhava normalmente como você trabalha. Era, vamos dizer, gerente financeiro de uma grande empresa. Mas apesar, vamos dizer assim, daquela estabilidade profissional, ele sentia um vazio dentro dele. Ele vivia estressado, sem tempo para a família, sem cumprir as metas da empresa. E ele estava numa sensação constante de insatisfação. A sua esposa, Ana, já havia mencionado várias vezes que ele estava distante, que ele tinha que estar mais presente. Havia a cobrança dos filhos, que mal tinha tempo de estar juntos, pois a carga horária era grande. E a qualidade de vida dele estava bem aquém do normal. Sua vida pessoal estava com relacionamentos frágeis, ausência emocional, um casamento quase à beira de uma crise de falência, né? Vida profissional. Embora ele fosse competente, ele não estava se sentindo realizado. E sentia-se que algo o pressionava, que algo estava faltando. E a vida espiritual dele? Ele era cético, era sem fé e não buscava um propósito maior para a sua existência no nosso Criador Deus. E encontramos assim várias narrativas, várias passagens em que pessoas também da Bíblia passaram, vamos dizer, coisas semelhantes. Se a gente pegar a própria história de Pedro antes dele conhecer Jesus, você vai ler lá em Lucas 5, do capítulo 1, não, do capítulo 5, versículo do 1 a 11, né? A 11º. Você vê que Pedro também passava muito sufoco ali. Trabalhava duro, não tinha direção, tinha dívidas, não tinha uma verdadeira motivação. E ali estava também passando por algo semelhante como Pedro estava passando. Mas teve um dia, algo extraordinário aconteceu, o encontro com Jesus. E talvez você esteja encontrando com Jesus hoje, nessa ministração, nessa palavra. Né? Por quê? Porque existe o chamado para transformar a tua vida. Então Deus quer transformar a tua vida. Aqui eu estou usando um caso hipotético e simbólico, mas trazendo para você que é a realidade de muitos. Certo dia, Elias estava ali, aquele seu dia a dia, e um colega chega para ele, colega de trabalho, né?
que era cristão, e o convida para um evento cristão. E ele não aceitou, ele relutou. Mas ele estava cansado daquela sua rotina desgastante e decidiu ir. Sim, ele aceitou, ele foi chamar. Teve alguém para chamar e ele relutou, mas terminou decidindo ir. E durante aquela palavra, a ministração, a pregação, a mensagem que foi falada foi a de Efésios, capítulo 5, versículo 14. E isso ressoou profundamente no coração de Elias. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E naquele momento, Elias recebe aquela palavra, o Espírito Santo toca nele. E Elias sentiu algo diferente. Era como se tivesse sido acordado de um longo sono espiritual. E ao final, ele decidiu entregar a sua vida a Jesus. E o que aconteceu? Ele chorou pela primeira vez em anos, sentindo um alívio inexplicável pela primeira vez. Ele sentiu a esperança e um desejo genuíno de mudar a sua vida em todas as áreas. E ele saiu daquele evento com o coração renovado e uma decisão de buscar mais Deus, pois um simples momento, um relance, uma palavra, uma faísca havia acendido algo que ele tanto necessitava. E a gente vê quantas e quantas narrativas, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos testemunhos, porque aceitaram o convite de ir a uma igreja, de ir a um evento, de escutar a palavra, de participar de uma oração. Ei, filho, se tu está numa situação parecida com essa de Elias, se dê a oportunidade, né, de conhecer e ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Se lembra que até eu falei um encontro de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Você encontra essa narrativa, né, em Atos 9, de 3 a 6. Né? Saulo, perseguidor de cristão, mas quando teve um encontro com Jesus, abraçou e se tornou exponencial, a ponto de multiplicar, levar a palavra de Deus. Né? Então todos conhecem, né, a história da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Né? Então Saulo de Tarso, perseguidor de cristão a caminho de Damasco, encontra uma luz. Encontrou quem? Jesus. Ali ele fica cego por 3 dias. Né? E aconteceu o quê? Recebeu o batismo do Espírito Santo quando o discípulo impôs as mãos. Ele foi curado. Né? Ele foi cheio. Né? E Elias, ao aceitar aquele encontro e aquele evento, teve sua vida, vamos dizer assim, virada do avesso por um encontro sobrenatural de Jesus Cristo. Por uma pregação, por um versículo, foi capaz de virar a vida de Elias, vamos dizer, do avesso para um encontro de um sobrenatural com Cristo. Veja, existe um processo de crescimento e de restauração. Não é só no passo de mágica, não. É um processo de crescimento e de restauração. Pois, após o encontro com Cristo, muita gente acha que a vida tem que mudar da água para o vinho de repente. Não. Quando você começa a buscá-lo mais. Aí você vai vendo a água virando vinho. Em todas as áreas. E assim Elias estava começando a buscar, a restaurar todas as áreas por meio do chamado, por meio desse encontro. Assim como os discípulos. Se você vê a história dos discípulos, cada um tinha seus defeitos, tinha sua vida. E ao chegar com Jesus, ali foram se transformando. E é isso que Jesus quer. Que nós cheguemos do jeito que nós estamos, mas que exista uma transformação na vida espiritual. Tá? E a transformação da vida espiritual, pessoal, profissional e todas as áreas vai depender de mim e de você. De continuarmos nesse processo do crescimento. Passar a orar. Elias passou a orar diariamente. Passou a estudar a Bíblia. Entendendo o que precisava mudar, construir.
E, vamos dizer assim, construir esse relacionamento com Deus, que era o mais importante. Buscar, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele estava com todas as coisas na frente, mas não tinha Jesus. Então, ele começou modificou, né? Buscou Jesus para as demais coisas serem acrescentadas. Elias encontrou uma igreja, gostou, começou a congregar e a caminhar com outros na fé. Sentiu um chamado para discipular outras pessoas. Assim como ele foi resgatado, foi puxado daquele momento difícil, ele sentiu essa necessidade de fazer isso. E começou a praticar. E viu que tinha muitas pessoas perdidas ao seu redor. E ele também poderia ser um canal de transformação na vida dessas pessoas, né? Então, da mesma forma que os discípulos eram, né, faziam, né, o chamado, né, ajudavam as pessoas a conhecerem Jesus e a andar com Jesus, Elias fez a mesma coisa, principalmente com as pessoas que estavam perdidas, né? Então, os discípulos deixavam tudo ali para seguir Jesus, né? E Elias começou essa nova jornada de fé. E o que aconteceu? Começou uma transformação na sua vida pessoal, né? Começou a priorizar o tempo com a sua família, sendo mais presente na vida dos filhos, da esposa. Pediu perdão à esposa por anos de negligência e começou a restaurar seu casamento, né? Tornou-se um pai mais afetuoso, participando ativamente da vida de seus filhos, né? E veja, quantos paralelos a gente não pode ver com as histórias da Bíblia, né? Veja, Zaqueu, que ao encontrar Jesus, né, quando ele subiu ali naquela árvore, ele decidiu consertar a sua vida. Dê uma lidazinha na narrativa de Zaqueu. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9, né? Você vê. Então, na transformação da vida profissional, Elias ali agora passou a trabalhar mais com um novo propósito, entendendo que seu trabalho poderia glorificar Deus. Ele poderia ter momentos de orações ali para dar oportunidade aos seus subordinados, a seus colegas, a mais pessoas ali na empresa a conhecerem Deus. Ele começou a desenvolver projetos de mentoria para ajudar colegas a liderar melhor, porque Jesus é completo, ele nos ensina tudo, a falar sobre finanças, sobre propósitos de vida, lideranças. Então veja que é um novo aspecto, é um novo olhar. E sem ele esperar, por ele ter entrado nessa oportunidade de se tornar exponencial em Cristo Jesus, ele recebeu uma promoção inesperada, pois aquela sua postura de liderança chamou a atenção dos proprietários da empresa. Veja, o seu servir e liderar outros despertou, vamos dizer assim, a liderança da empresa, dos donos, que ele poderia estar em um nível mais alto de seu cargo. E assim ele recebeu essa promoção inesperada, né? E a gente vê, se eu pegar aqui o exemplo, né, de José do Egito, né, ele foi promovido devido que a sua fidelidade e a sua sabedoria recebida de Deus, né? E na hora que Elias ele estava afastado, ele estava passando vários problemas. Na hora que ele se chegou, teve um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida entrou num processo de melhora. E é isso que a gente está te convidando. Para você se dar a oportunidade de ter esse encontro aqui, valorizar e ter sua vida transformada. Existe o fruto da transformação. E se a gente for olhar, o que era Elias antes e Elias depois de 2 anos? Elias não era mais o mesmo homem. Seu casamento foi restaurado. Sua relação com Deus foi fortalecida. Ele se tornou uma referência de pessoa íntegra na sua empresa. Ele foi promovido. Ele agora tinha uma vida familiar, tinha tempo para os filhos. E tinha agora tempo para discipular outros homens e mulheres que estavam passando por problemas e desafios semelhantes ao que ele estava. E esse é o chamado. Vencer exponencial em Cristo Jesus. Ele despertou para o propósito de Deus e experimentou
um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. E você está sendo chamado para esse movimento. Então hoje o dia todo é vencer exponencial em Cristo Jesus. Nos encontramos na grande live, às 21h30. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.